Olá, o Conexão Potiguar de hoje tem o prazer de receber o ex-prefeito do município de São Gonçalo do Amarante, o médico, Dr. Jaime Calado, a quem eu agradeço. Tudo bem, Dr. Jaime? Como vai o senhor de ano novo? Tudo bem, Bito. É um prazer e uma honra estar aqui no seu programa. O ano novo, como você sabe, você noticia, é um ano de muitas notícias ruins. Tem uma fábrica de notícias ruins lá no Planalto, né? E outras aqui, mas é um ano da esperança, porque muita gente fica perguntando por que é que o povo não está na rua, não está quebrando o pau? Porque o povo tem esperança da democracia. O povo está esperançoso em que se faça, como nos todos os países democráticos, essas crises são resolvidas nas urnas, né? Brizola dizia que as eleições, ela lavava as crises, né? Então, eu acredito que o resultado das urnas realmente modifique esse quadro sombrio que está sendo costurado com a maior maldade da história do Brasil. O que é que o senhor chama de maldade? Quais são as principais decisões que o governo federal e o Congresso Nacional estão tomando que, na opinião do senhor, são maldades? Olha, primeiro, mentir para o país de uma forma organizadíssima, com aquele negócio do teto. O que foi o teto? O teto foi congelar os recursos da saúde quando o povo está morrendo à míngua. O teto foi congelar também por 20 anos o dinheiro da segurança, quando nós temos mais de 60 mil assassinatos, nem os ricos se sentem mais seguros no país. O teto, e eles não disseram isso, mas as pessoas que votaram contra, como a deputada Zenaide, e como toda a oposição, senadora Fátima, aqui do Rio Grande do Norte, mas a nível nacional, vários, o senador Requião, Cátia Abreu e tantas outras, e fora os partidos de oposição mesmo, denunciaram tudo isso. A parte de ciência e tecnologia foi destruída, está sendo destruída. Todos os pontos de avanço que o Brasil era destaque no mundo, como o pré-sal, que está sendo destruído, doado de presente, 30 anos de pesquisa da Petrobras para as petroleiras estrangeiras. A indústria naval está sendo destruída propositadamente pelo governo. Esse governo não comprou um navio. Os que tinham comprados, eles quebraram os contratos para deixar de ser fabricado no Brasil. E isso, só da Petrobras, foram 17 navios que eles cancelaram o contrato e fizeram licitação e só deixaram entrar empresas estrangeiras. Deu aí 42 mil demissões de trabalhadores da indústria naval. A nossa energia nuclear, que a Marinha, em 30 anos pesquisando, descobriram o método mais moderno do mundo, porque o grande problema da energia nuclear é o lixo nuclear, e o processo brasileiro tinha menos de 10% do lixo, ou seja, é mais moderno que o dos americanos, dos franceses, do mundo todo. Eles estão destruindo. Na Operação Lava Jato, que se tinha uma esperança de que era realmente para combater a corrupção, está se mostrando uma coisa lesiva aos interesses nacionais. Era uma coisa na Petrobras, eles prenderam o presidente da Nuclebras, que é um almirante que começou há 30 anos pesquisando isso. É um retrocesso tecnológico, estratégico e monumental. A Embrapa, que foi quem botou o Brasil no topo da agropecuária no mundo. O próprio presidente Bush veio aqui com os cientistas dele aprender com a Embrapa como é que se faz. E esse sucesso do agronegócio, se não fosse a tecnologia, a biotecnologia desenvolvida pela Embrapa, ele estava onde? Né? Pois bem, estão tentando privatizar a Embrapa para que os concorrentes, como Monsanto e outros, entre, leve tudo e a gente fique para trás.
o caso da indústria naval que eu já citei aqui. Então, esse governo, Temer e seus aliados do parlamento e de outros poderes, eles são criminosos em série, mas os crimes deles são crimes de lesa pátria. Eles estão destruindo o futuro dos nossos netos. Como é que numa crise dessa, você leiloa o pré-sal e sai o barril de petróleo a 1 centavo de real? Pelo amor de Deus, isso é motivo de gozação no mundo inteiro. Enquanto isso, nós consumidores na bomba estamos comprando a quase R$5. Mas o pior não é isso. É que eles mandaram como medida provisória. Veja só, o parlamento quando votou, olha o crime e o tamanho. Quando votou já sabia que era Shell, British Petróleo, sabia o nome de todas as empresas que tinham já o contrato do pré-sal. Ou seja, quando deram aquele trilhão de impostos, foi para essas petroleiras. E veja que impostos. Imposto de renda pessoa jurídica, que é quem forma o fundo de participação dos municípios e o fundo de participação dos estados. Os estados tudo em crise e os municípios. Deram o dele, o da nação, o federal, e deram o dos municípios, dos estados, numa crise dessa. Deram de importação. Então essas petroleiras podem importar até as embalagens sem pagar 1 centavo de imposto de importação. É para acabar a indústria brasileira. E deram, aí onde está? O governo mente tanto que não dá para você acreditar em nada que ele diz. Eles deram o PIS, a COFINS e a CSLL, que é a Contribuição sobre o Lucro Líquido das Empresas. Tudo isso é receita da Previdência, da Seguridade Social. Nesse trilhão, eles dizem que não é 1 trilhão não, é 800 bilhões, uma merreca, né? 800 bilhões. Desde o começo do ano passado, que o Temer e os seus aliados prometem 2 bilhões para ajudar 5.570 municípios. De São Paulo a vem a ver. E até hoje não liberou esse dinheiro. Agora, para as multinacionais, não é nem multinacional, são petroleiras estrangeiras, eles dizem que deram 800 bi. Na verdade é 1 trilhão. Os técnicos quem está dizendo não sou eu, são os técnicos especializados lá da Câmara que calcularam. Mas eles dizem que é 800 bilhões. Quer dizer, estão destruindo o futuro dos nossos netos. Meu protesto não é de partido A, não é ideologia, nada, é de brasileiro. Brasileiro, você que é brasileiro, que ama esse país e que ama seus netos, seus sobrinhos, o futuro do Brasil, você não pode concordar e não pode ficar sem fazer nada com esse crime de lesa pátria, essa série de crimes de lesa pátria que está se fazendo no Brasil. Isso é uma coisa, eu não tenho adjetivos para isso, certo? O senhor começou a sua fala falando das eleições de outubro de 2018. O senhor acha que a população está compreendendo dessa forma que o senhor fala? Porque nas pesquisas, às vezes, aparecem os políticos mais tradicionais, ou seja, as pessoas não fazem essa leitura. Outras pesquisas mostram que as pessoas esquecem no deputado federal que votou e na próxima eleição. O senhor citou Brizola dizendo que pode mudar nas próximas eleições, isso pode mudar, a eleição pode dar um novo rumo ao país. Será que pode, doutor Jaime? Olha, eu tenho 67 anos, portanto eu vivi o tempo da ditadura. Mas a censura hoje é maior do que no tempo da ditadura. Por quê? Porque ela é feita pelos órgãos de comunicação. A grande mídia está nesse complô, com os bolsos cheios de dinheiro público. Isso é uma coisa tão criminosa que lá naquele teto que eles criaram, o Temer mandou, e os aliados dele no Congresso, que são Judas Iscariotes, são os herdeiros legítimos de Judas Iscariotes, porque se foram eleitos pelo povo
para defender o povo e estão lá transformando em lei esses crimes contra o povo. Pois bem, a mídia não tem um órgão da grande mídia falando nada disso que eu falei. Quer ver você que está me escutando, ouviu falar isso aí nessas televisões? Porque eu ligo, eu sou viciado em televisão. Ontem à noite cheguei 12h30 da noite lá de Parelhas, liguei a televisão. Eu tenho hábito de ver e vejo muitos canais. Não sai. Não sai. Quando sai, no horários de pouco coisa, quando eles entrevistam 10 caras que eles chamam de especialistas, que são pagos para dizer o que eles querem. No meio eles erram, às vezes, chamam um professor desse, aí o cara fala alguma coisa, né? Mas isso não está chegando ao povo, é evidente. Isso aqui eu citei aqui, o crime do pré-sal, mas eu nem disse tudo. Antes disso, é assim, eles quando fizeram o leilão, os técnicos da Petrobras calcularam que o valor era 600 bilhões. Foram para o leilão, saiu por 8. Mas o governo obrigou o BNDES a emprestar 20 bi para essas petroleiras estrangeiras. Então precisava de quê? Se o BNDES brasileiro vai emprestar 20 bi, por que pegar 8 bi das petroleiras estrangeiras? Além disso, eles dispensaram 1 trilhão de impostos durante 20 anos para essas petroleiras. É pouco? Não. Obriga a Petrobras a fornecer a tecnologia que ela passou 30 anos gastando dinheiro do povo brasileiro para descobrir, e era o ponto mais alto da tecnologia no mundo na área. Vai dar para as petroleiras estrangeiras, elas amanhã, aqui em frente ao Brasil, em águas internacionais, vai pegar o petróleo, usando a nossa tecnologia, e aí, adeus ingrata, adeus interesse. E depois vender para o Brasil beneficiado com preço lá em cima. Você já pensou, para você explorar o pré-sal, é $7 o barril. Ele comprou a concessão a 1 centavo de real, não é nem de dólar, certo? Agora, atualmente o petróleo está custando $63 o barril. Então a Petrobras vai comprar a 63 aqui. Veja-se, isso é uma coisa absolutamente cruel. Você vende a 1 centavo e compra a 63. Então, meus amigos, o senador Requião fez um discurso que é considerado um discurso histórico, né, pelos especialistas, o dia seguinte à votação que houve lá. O senador Requião, ele é do PMDB, fundador do MDB, já foi 3 vezes governador do Paraná, 3 vezes prefeito de Curitiba, é jornalista, é empresário, é advogado e urbanista. Portanto, é senador, já foi a segunda vez que é senador. Então, ele faz essa denúncia com detalhes, chamando a atenção para o Ministério Público, para a Justiça, inclusive cita o nome do juiz Moro, cita o nome da presidenta do Supremo, Carmen Lúcia, cita a da Procuradora-Geral da República. E está sendo feito um roubo aqui de 1 trilhão, 1 trilhão. E vocês não fazem nada? Vocês estão interessados num triplex e não estão vendo 1 trilhão só de impostos? Então isso é uma coisa estarrecedora. Isso é uma coisa, é o coroamento de uma série de crimes. Por exemplo, as teles, TIM, Claro, não sei o que, é 7, o Temer mandou para o Senado Federal a doação de 100 bilhões de reais em patrimônio, inclusive aqui no Rio Grande do Norte, aqueles prédios que foi da Teler e tal. E dispensar mais 20 bi das multas do mau atendimento que essas teles fizeram ao povo brasileiro. Uma comissão do Senado, na mesma noite, aprovou. Isso é crime de lesa pátria. Aí um senador da oposição foi no plantão e
deu entrada e a presidenta do STF, Carmen Lúcia, teve um momento de lucidez de juíza, porque às vezes tem isso também, né? E devolveu para o Senado votar em plenário. E eles estão com tanta vergonha que estão deixando assim para uma véspera de carnaval, uma coisa, para doar a essas teles 120 bilhões do patrimônio do povo brasileiro. É crime ou não é? Achar pouco? Banco Itaú. Dispensaram 25 bilhões do Banco Itaú e ainda pegou o vice-presidente do Banco Itaú e botou para ser presidente do Banco Central. Meus amigos, essa crise, além de ser fabricada, ela é fabricada com a pior das intenções. É que para justificar doarem o patrimônio nacional para esses grupos poderosos em prejuízo dos mais pobres. Ao mesmo tempo, é o governo Temer que está quebrando a Previdência. Fez uma lei, ele, aprovada pelos seus asseclas do Congresso, certo? Que quebra a Previdência. Quer ver? Preste atenção. Desde que Getúlio, do governo Getúlio, criou-se o salário mínimo, o mínimo é o mínimo, não é? Então a CLT, o patrão podia fazer acordo com o trabalhador a hora que quisesse, através do sindicato ou não. Liberdade total para você dar outros benefícios, certo? Aí eles disseram que o modernizar é assaltar o trabalhador. Pois bem, eles inventaram um sistema de pagar abaixo do salário mínimo. Vai quebrar a Previdência ou não vai? Porque o cara que ganha menos do que o salário mínimo, ele não tem emprego, ele tem subemprego. Pode pegar o Aurélio, que vai ver que é isso. E tem a crueldade de botar que o trabalhador é quem tem que completar a sua parte no pagamento da Previdência. Então, meu amigo... Vai quebrar. Vai quebrar. E ele sabe que a Previdência não está quebrada, mas ele vai quebrar com a lei que eles chamam de moderna. Engraçado é dizendo que eu vi um deputado que foi relator disso, dizendo que era atualizar a CLT, que era antiga, e ele não se preocupou. É motivo de galhofa nacional. O texto final passou o Brasil ainda com a moeda cruzeiro, que há mais de 30 anos não é, né? O estado do Acre está lá ainda como território, e o ministério que rege a coisa, ele está dizendo lá que é o Ministério da Indústria, do Trabalho, da Indústria e do Comércio. Quer dizer, pelo amor de Deus, nem leu para poder dizer que atualizou, pelo amor de Deus. Aí o outro golpe são essas dispensas que eles estão dando em série. Eu não gosto muito de falar quando o governo faz incentivo a empresas nacionais, porque, embora não seja uma coisa justa, é menos injusto do que dá para umas empresas estrangeiras. Mas de uma concessão, agora, desse trilhão que ele está perdoando, dando de presente, sabendo quais são as petroleiras, já sabendo. Se fosse só o nome de petroleiras estrangeiras, já era injusto. Mas já sabendo qual, então, com aquelas malas de dinheiro, aquelas coisas que a gente está vendo por aí, e não é de hoje, faz de muitos anos, a gente saber que vão dispensar 1 trilhão, sabendo quais são as empresas, todo mundo pode imaginar que essas empresas, já com o contrato na mão, recebendo um benefício, o caboclo votou sabendo quanto ia ganhar, não é? Porque essa é uma prática que... Então, uma dispensa dessa, que dispensa bilhões da Previdência, é para quebrar, não é não? Teve aí quase que
anistia de um volume de quase 13 bilhões somente para as pessoas, grandes proprietários rurais que não estavam pagando a previdência lá para aposentar. É evidente que é uma receita para os trabalhadores rurais. Doutor Jaime, o senhor acha que pode, inclusive, ser suspensa as eleições, ou o senhor é crente que em outubro desse ano vai ter as eleições? Eu sou crente porque o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes e uma nação precisa ter esperança. Não adianta querer inventar a roda. O regime que a população aceita, embora tenha um percentual que goste de ditadura, outro gosta da monarquia, isso é normal, mas a grande maioria dos brasileiros queremos democracia. Não pode ter democracia sem eleições, não é? Não é democracia, pode chamar o que quiser, não é? Outra coisa, eu acho que eles estão esticando a corda demais. Tem uma coisa que funciona desde o Império Romano, que diz o seguinte: só perde quem tem o que perder. O cara só perde um carro se ele possuir um carro, não é? Então tem poderosos aí esticando muito essa corda, querendo trazer a escravidão de volta, de qualquer jeito, e se esquece que na hora que o pau quebrar, um país que já se mata 60 mil pessoas sem causa, é bom temer o que pode acontecer se esse povo perder a esperança. Outra coisa, essa forçação de barra, isso é muito ruim. O ódio, o preconceito embriaga as pessoas ao ponto. Quem está perdendo mais com isso são os ricos. Só não existe país rico de povo pobre. Os Estados Unidos da América são a primeira economia do mundo porque o cidadão americano tem o maior poder de compra do mundo. Porque senão seria a China, que tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Os Estados Unidos tem 330 milhões, não é? E o segundo seria a Índia, que tem 1 bilhão de pessoas. De maneira que, se o povo tem mais dinheiro, ele compra mais, o comércio que não é dos pobres vende mais, e a indústria que não é dos pobres fabrica mais. Mas você vê aqui, comerciantes, industriais, querendo que o trabalhador ganhe menos. Isso é um tiro nos dois joelhos, é burrice demais. E dou exemplo. Na Europa, há mais de 35 anos, você tem a renda mínima, que aqui teve o nome de Bolsa Família. A renda mínima em Portugal é 300 euros, que hoje dá R$ 1.200. Na Espanha é 400 euros. E assim por diante. Na Alemanha é quase 1.000. Nessa crise que eles tiveram lá agora, uns grupos mais extremados foram para cima do parlamento querendo reduzir o valor da renda mínima. E aí os comerciantes de lá, os empresários da agricultura, os da indústria e dos serviços foram para cima do parlamento e não permitiram que baixasse um centavo. Sabe por quê? Porque esses empresários são capitalistas. E eles diziam: você vai me comprar o meu produto? Não. Então deixa o povo com o dinheiro que ele compra. E aí vocês do governo arrecadam os impostos. Não é assim? Então aqui a gente está na contramão, no feudalismo. Em pleno feudalismo. E o pior, o mais irônico, desde Casa Grande e Senzala, Gilberto Freire diz lá com todas as letras: fora a família Orleans e Bragança, todas as outras famílias aqui do Brasil passaram no fundo do navio. Então ficam as pessoas querendo ser aristocrata, querendo dizer, tudo mentira, estão se enganando. Não tem não, só tem uma família aqui que realmente é nobre. É Orleans e Bragança, que a República tirou da mamata,
mamata. Eu sou republicano mesmo. Eu acho ridículo, inclusive tem gente que bate palma. Uma criança nasce toda melada e já é príncipe. Que conversa é essa, rapaz? Isso é ignorar a natureza, isso é alterar a natureza humana, não é? Eu sou republicano e democrata e cristão. Cada dia mais me convenço que estou no caminho certo e não vejo outra forma. Quer dizer, tem outras formas aí até que eu respeito, mas a vida, o andar... A nossa forma, pelo menos. A nossa forma, certo? Porque quem é competente se estabelece, seja filho de pobre ou não. Mas tinha um amigo meu da Casa do Estante que ele dizia aqui que tinha síndrome dos 10 mil. O que é, rapaz? Disse, não, o cara passa fome, é todo lascado e tal. Quando ele passa a ganhar 5 mil, ele já começa a se achar de direita. E depois que ele passa a ganhar mais de 10, aí ele tem nojo de pobre e persegue qualquer figura que defenda os pobres. Então a síndrome dos 10 mil está atingindo muita gente aí, mas de forma burra, porque o preconceito e o ódio embriaga mais do que cachaça daquela ruim. Eu não tenho dúvida. A vaidade... Embriaga e cega, né? O egoísmo deixa a pessoa emburrecido, porque o que está se fazendo contra o povo brasileiro é uma estupidez, porque teve um momento, eu costumo muito repetir isso, que você ter muitos escravos dava status, não é? Mas chegou um momento que ter um escravo no país envergonha a nação. Para mim, um país tão rico como o nosso, enquanto tiver uma pessoa passando fome, envergonha a nação inteira. Eu fico envergonhado com isso. Agora, como eu faço minha parte, eu não posso sentir vergonha. Eu fico com raiva daqueles que já têm tudo e fazem tudo para os outros não ter nada. Dr. Jaime Calado, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Vitor Júnior para o Conexão Potiguar.